Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser um episódio sobre a minha história com a leitura. Vou-vos falar como é que eu comecei a ler e eu espero que com este vídeo eu conseguir pelo menos motivar vocês a começarem a ler, porque qualquer idade, qualquer pessoa de qualquer idade pode ler os livros, só precisa mesmo ter vontade de ler e ter, principalmente, nem que seja 10 minutos para ler, nem que seja antes de dormir. Por isso eu espero que vocês gostem desta minha partilha e vamos passar ao vídeo. A minha história com a leitura começa mais ou menos entre 2012 e 2013. Chumbei e voltei nesse ano a repetir o 8º ano de escolaridade. Estava numa altura difícil da minha vida na altura. Eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, mais ou menos. Nessa época tive que conhecer uma turma nova. Nessa altura tive que conhecer uma turma nova, novos colegas, novos professores. E foi nessa altura que eu conheci uma professora de português que para mim foi a melhor que eu tive durante a minha vida escolar. Um dos trabalhos de casa da disciplina de português era a gente ler um livro e colocar toda a nossa opinião, todas as informações sobre esse livro da ficha técnica numa ficha de leitura que a gente tinha que preencher. Nessa ficha de leitura a gente tinha que meter, por exemplo, o nome da obra, o nome do autor, a edição, a sinopse e a nossa opinião acerca desse livro e se a gente recomendaria a outra pessoa. Também podíamos até meter, se fosse pedido, poder colocar nessa ficha de leitura um bocadinho sobre a biografia do autor desse mesmo livro que a gente leu. Nessa opinião a gente tem que fazer de tudo para não dar spoilers. A gente pode dar ali uma pequena informação, mas de modo a que não tens aquela spoiler sobre a história e de modo a que essa mesma opinião incentiva outras pessoas a ler. Estes mesmos tipos de trabalhos, como as fichas de leituras, também tínhamos que apresentar os mesmos livros aos nossos colegas numa apresentação oral. Era um bom motivo para a gente começar a ler e para a gente ter, nem que seja mais uns pontinhos na nossa avaliação. Na minha família, desde sempre, houve sempre alguém que lia todos os dias, a todos os momentos, ou seja, sempre vi essa pessoa com um livro. Só que nunca, até aquele momento, até aquele ano de 2012, eu tive essa motivação para começar a pegar num livro e ler, mas chegou a altura entre os meus 13 e 14 anos, nessa repetição do 8º ano, que eu comecei a ler muito mais. Comecei a perceber que a leitura é um bocadinho mais fixe, que nos leva a viajar em questão de segundos, no estalar de dedos. E com esses tipo de trabalhos, como uma ficha de leitura e uma apresentação oral, que eu comecei a perceber que a leitura tinha que fazer parte da minha vida. E naquela altura, eu como estava numa fase muito difícil da minha vida, eu comecei a refugiar-me nos livros, na leitura e em todas as histórias que esses mesmos livros contavam. Ou seja, sentia que a minha vida agora era dentro dos livros e não fora por causa desses momentos difíceis. Ou seja, a minha primeira grande referência de ler livros foi a minha professora de português, que eu já falei no bloco anterior, que foi quando eu comecei a fazer esses trabalhos para a disciplina, e a professora que dava essa disciplina foi uma das primeiras referências para eu começar a ler livros cada vez mais e cada vez melhor e começar a entrar nesse mundo da literatura. E a outra pessoa que também falei no bloco anterior deste vídeo, que foi a minha irmã, que
desde que eu nasci, estava sempre com um livro. A partir desses 13, 14 anos que eu comecei a ler livros, foi para além da minha professora de português e da minha irmã, que são referências que estavam mais perto, foram alguém que eu até hoje eu sinto uma gratidão porque me incitaram a entrar para esse mundo da literatura. Outra referência que eu tenho da literatura foi a autora Paula Pimenta e todos os seus livros que ela colocou aqui em Portugal, porque como sendo autora brasileira, ela publicou lá no Brasil e depois ao colocar aqui em Portugal e ao ter conhecimento dos seus livros, foi uma grande referência porque eu gostava das histórias, dos cenários, de tudo que esta autora colocava nos seus livros. Os livros dessa autora, da Paula Pimenta, são os livros que eu mais gostei de ler na minha vida toda, simplesmente. Eu acho que a Paula Pimenta é uma das autoras preferidas da minha vida, mesmo sendo uma autora brasileira. E se for para falar sobre uma autora nacional aqui de Portugal, será um bocadinho mais difícil de escolher. Okay? Mesmo que a Paula Pimenta não seja uma autora nacional e que eu não conheça pessoalmente, essa autora foi uma das minhas referências para eu gostar de ler livros e principalmente para eu começar a pensar talvez eu seja uma boa pessoa para escrever as minhas próprias histórias. E por falar em histórias, eu vou-vos falar agora sobre os livros que eu publiquei na Amazon, que estão os links aqui na descrição. E eu espero que com estes livros vocês gostem da minha escrita, do meu tipo de escrita e apoiem os meus contos e as minhas histórias que eu cada vez mais vou tentar publicar lá na Amazon. E como sabem, esses contos são todos para o Kindle. Para quem tiver esse tipo de aparelhos que é o Kindle, pode aproveitar e ler os meus contos que estão lá na Amazon. É claro que eu não podia agora fazer este vídeo sem dar algumas dicas para vocês aí desse lado sobre como é que vocês podem começar a ler. Eu vou-vos falar sobre aquilo que foi mais fácil para mim, conforme a minha experiência. Naquela altura eu comecei a ler o que era raramente para mim. Naquela altura eu e os meus colegas tínhamos que escolher aquele livro que nós queríamos ler para fazermos sobre a ficha de leitura. E para quem for estudante e tiver que fazer essa ficha de leitura, tem um bom motivo, para mim foi fácil, para vocês começarem a ler um livro, que é ler um livro, fazer a ficha de leitura e se quiserem podem apresentar para os colegas, se for esse o caso, e também que se não for uma apresentação oral, podem se quiser apresentar para a vossa família, para os vossos amigos, a recomendar esse livro. Assim, a primeira dica que eu vos tenho que indicar é leiam os livros que vocês têm mais interesse. É por isso que existe nos livros a sinopse. Vocês leem a sinopse e se vos interessarem, vocês pegam nesse livro e leem. E é claro que para começar a ler, vocês leem os livros que têm mais interesse em ler. E para saber se gostam desse livro, eu aconselho a ler pelo menos a sinopse. Pelo menos agora no início da vossa caminhada na literatura é bom que vocês comecem a ler a sinopse e para ver se vos interessa. Normalmente a sinopse está na contracapa do livro, mas se não tiver, está numa das abas desse mesmo livro. Basta vocês procurarem. Só mesmo se o livro estiver mesmo lacrado num plástico, aí é só um bocadinho mais difícil. Outra dica que eu vos dou é pegarem num livro e começarem a ler durante 10 ou 15 páginas por dia. Dependendo daquela altura que vocês tenham mais disponibilidade em ler. Para quem quer começar a ler, basta mesmo definir quantos minutos a gente vai ler ou quantas páginas a gente vai ler, vai depender de pessoa para pessoa. E à medida que o tempo vai passando e se quiserem sentir à vontade para o fazer, podem aumentar um bocadinho a leitura. Ou seja, podem aumentar um pouco dos minutos ou um pouco do número de páginas. De 15 podem começar, por exemplo, para 16, 17 páginas por dia. Outra dica que eu gostava de ter recebido
há alguns anos atrás, era assistir a várias pessoas no YouTube, a vários booktubers que existem atualmente no YouTube. E a vez cada vez mais a crescer na plataforma do YouTube é essas booktubers, que eu acho que pode ser uma dica muito boa, que é verem vários booktubers na plataforma do YouTube, que vocês vão sentir-se que eu quero ler aquele livro, eu quero comprar aquele livro, e acho que é uma boa dica. E uma delas que eu sugeri já aqui num vídeo no canal é a booktuber Paola Alexandra, que eu vou deixar também um link na descrição do vídeo, que vai diretamente para o canal dessa booktuber. Aqui no canal eu tenho um quadro que é a review literária, que falo sobre a minha opinião acerca de um livro, como se fosse uma ficha de leitura para a disciplina de português. Eu, nesse quadro, eu partilho a minha opinião, para além da sinopse, e também sobre um bocadinho da biografia do autor. E é claro que essa opinião que eu vos falo no vídeo, eu tento tudo para não dar spoilers, mas eu tento vos incentivar a ler esse livro que eu li. E normalmente este quadro começou a ter livros que eu li há pouco tempo, como vocês podem ver no vídeo dos livros que eu li em 6 meses. E aqui abaixo também vou colocar a playlist desse quadro. Eu tenho uma playlist só com vídeos sobre os livros e a minha opinião acerca deles. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, por isso podem ir lá ver. E é claro que eu não posso contar a minha história com a leitura sem vos dar pelo menos umas 5 dicas de 5 livros que são os melhores livros que eu já li até aos dias de hoje. O primeiro livro que eu vos vou mostrar, para vos dar dicas aqui neste vídeo, é O Círculo dos Sonhos, que eu acho que já vos mostrei aqui no canal, que conta a história de dois jovens que aprendem magia, e eles entram numa espécie de competição sem saberem um do outro. Sabem que entraram nessa competição, mas não sabem qual é a outra pessoa, até que haverá um dia em que isso vai acontecer. Só que nesta história podemos ver que algo inesperado vai acontecer. Por isso, este é um dos melhores livros que eu li durante a minha vida, mas este é o primeiro livro que foi um dos melhores que eu li ao longo da minha vida. O segundo livro que eu vou-vos mostrar como daqueles que eu li e gostei muito é Michael Jackson, de 1958 a 2009. Este livro é um livro grande. Este é um livro que conta a história do rei do pop, como ficou conhecido durante a sua jornada, durante a sua vida. Este livro foi escrito por um jornalista que, coincidentemente, é um grande amigo do próprio artista. Eu acho que isso foi algo que me deixou ainda mais feliz e mesmo entusiasmada para ler este livro, e quando li, para mim foi o melhor livro que eu li da minha vida. E este livro tem a possibilidade de ter fotografias do artista e da sua família, e tudo o que aconteceu na sua família foi registado em fotografia. Aqui neste livro podemos ver o grande artista que foi Michael Jackson. O próximo livro, que foi um dos melhores que eu li, foi O Tempo Entre Costuras, de Maria Dueñas. Este é um livro de uma autora espanhola que conta a história de uma jovem, que é Cira Quiroga. Conta a história como é que ela começou a trabalhar como costureira e tudo o que aprendeu com a sua mãe durante a sua vida. E esta história também vai passar-se para além da Espanha, durante um tempo muito difícil para a Espanha. Também vai para após a Alemanha, no Tanger e Tetuán, e também passa aqui por Lisboa, aqui por Portugal. Por isso podemos ver as aventuras desta mulher que aprendeu muito durante a sua vida, e ela percebeu que a vida, às vezes temos que lutar muito, mesmo muito num tempo que é muito difícil, que foi muito difícil para ela. Ela percebeu que tinha que lutar para conseguir seguir em frente. O próximo livro que eu vos vou dar como dica é O Escrever, de Stephen King. Este livro é
uma inspiração para mim, por simples facto aqui na sinopse conta que este autor sofreu um acidente e durante a sua estadia no hospital, este autor decidiu escrever sobre a sua vida, o seu percurso na escrita e como é que ao longo do tempo isso foi evoluindo. Perceber através deste livro que através de um momento muito difícil a gente pode ter vontade de escrever e vontade de fazer melhor, nem precisa de ser só na escrita, pode ser em qualquer área. E basta a gente, mesmo neste tempo difícil, a gente conseguir ter força de vontade que não sabemos de onde vem para conseguir seguir em frente e conseguir escrever uma história, nem que seja da sua própria vida, uma espécie de biografia sobre aquilo que ele escreveu ao longo do seu tempo. E este livro também tem algumas dicas para quem quiser escrever e todas essas dicas são dicas que o próprio autor, o Stephen King, utiliza na sua escrita e acho que isso é muito gratificante, que é ver uma experiência, para além da biografia, ver uma experiência. O próximo livro é de uma autora nacional. Eu posso dizer que talvez seja esta a minha autora nacional preferida, que é Os Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Este é uma autora nacional lá do Norte e este é um livro que me deixou muito marcada, principalmente o prólogo. Posso dizer que logo no prólogo vocês têm algo que vos dá uma chapada na vossa cara, que vocês ficam tipo, como? Precisou eu de ler o prólogo e depois ler o resto da história porque eu queria saber o que se passava a seguir. É uma história muito marcante que até hoje, quando olho para o livro, eu penso nesse prólogo, que foi algo que me marcou mesmo muito. E acho que esta história, pelo menos para jovens adultos, ou até mesmo para adultos, é muito bom lerem este livro porque vai-vos marcar mesmo muito. E para mim é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Bem, este é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber toda a minha história com a leitura e conseguir perceber a minha mensagem de que qualquer pessoa de qualquer idade pode começar a ler em qualquer altura, só basta terem força de vontade. Até mesmo nas férias, quem quiser começar a ler nas férias pode incluir isso e pode tentar começar ali a criar uma rotina, né, que seja durante a noite. E eu espero que aqui com a minha experiência de só começar a ler aos 13, 14 anos, vos inspire a dizer que eu talvez com 30 anos posso ler e começar a ler, que não perco mais nada por isso. Eu vou também relembrar que tenho aqui em baixo o link de todos dos 2 contos que eu escrevi para quem tiver o Kindle, que como sendo contos e são pequenos, pode ser algo que vos possa começar a ajudar nesta rotina de ler, quem sabe. Por isso eu vou-vos deixar uns links nas descrições. Já sabem que se quiserem saber mais vídeos como este, podem subscrever, ativarem o sininho para receberem todas as notificações, deixarem o vosso like, um grande like para aumentarmos esta família e obrigado por assistirem. Até a próxima.